Nesta aula, vamos começar a praticar o servidor Bácula. Para isso, eu montei um laboratório, onde nós vamos ter três máquinas, duas máquinas Linux e uma máquina Windows. Uma máquina Linux para a gente realizar a instalação do Bácula, no caso vai ser essa máquina aqui do Bácula. Uma máquina Linux, onde nós vamos instalar o Apache e realizar o backup dos arquivos que estão dentro da pasta do Apache. E uma máquina Windows, onde está com o SQL Server instalado e um disco para o servidor de arquivos, que nós também vamos realizar o backup tanto do servidor de arquivos, tanto do SQL Server. A distribuição do Linux nós vamos utilizar nesse laboratório é o CentOS 7 e o Windows nós vamos utilizar o Windows Server 2019. Caso você tenha dúvida na instalação do Linux ou do Windows, você pode consultar o módulo de administração de servidores Linux ou o módulo de administração de servidores Windows, ok? Sem mais delongas aqui, vamos começar a nossa aula. O primeiro passo que eu vou demonstrar aqui é a gente vai se conectar nesse servidor via SSH para a gente iniciar a instalação do Bácula. Basicamente, a instalação do Bácula nós temos duas formas de se instalar. A primeira é pelo repositório do sistema operacional, do caso CentOS 7. Nesse repositório do CentOS já tem uma versão do Bácula, onde nós podemos executar o comando em um install Bácula director, por exemplo, que nós vamos instalar o Bácula. A instalação pelo repositório é bem mais simples do que a gente compilando ele. A segunda forma é compilando o pacote do Bácula. Porém, ela é mais simples, mas normalmente costuma estar desatualizada. A gente depende do repositório atualizar o repositório para a última versão disponível do Bácula. Então, costuma estar desatualizado. Atualmente, a versão do Bácula no CentOS 7 é a 5.4 que está no repositório e o Bácula já está na versão 9.4. Então, já podemos ver aí que está em algumas versões para trás. Eu vou demonstrar primeiro a instalação pelo repositório, que é mais simples, e posteriormente eu vou demonstrar a instalação do Bácula compilando o pacote. Nós vamos realizar o download no site oficial do Bácula, da última versão disponível, e instalar em nosso servidor. Então vamos começar. Primeiro eu vou conectar no meu servidor aqui, e eu vou verificar qual IP está configurado nele, que nós vamos acessar ele via SSH pelo PUT. Então eu vou dar aqui um IP ADDR. Você pode utilizar o ifconfig também. Então, meu IP aqui é 158.9268.100.158. Eu vou abrir aqui o put agora. Só um instante. Aqui. Então, eu vou digitar esse IP aqui no put. Então, vou digitar o IP aqui, 92.68.100.158. Aqui é só uma troca de chave. Vou passar meu usuário e senha. E acessei meu servidor. Eu vou colocar em tela cheia aqui. Bom, para instalar o Bácula pelo repositório, nós vamos digitar o seguinte comando: in1 install Bácula. Aqui nós vamos passar os pacotes a ser instalados. Basicamente, eu tenho que instalar três pacotes, mais o MariaDB. Então, nós temos que instalar o Bácula Director, o Bácula Storage, o Bácula Client. Esses são os três pacotes do Bácula. E também vamos instalar o Bácula Console para a gente gerenciar o nosso servidor. E o banco de dados, que no caso aqui nós vamos utilizar o MySQL e instalar o MariaDB. Você também tem a opção de instalar o PostgreSQL em vez do MariaDB. Então, Bácula, nós vamos instalar o Bácula Director, Bácula Storage, Bácula Console. No arquivo da aula aqui, eu vou deixar o passo a passo completo de como realizar essa instalação, caso vocês tenham dúvidas. Então, Bácula Console, Bácula Client e o MariaDB Server. Eu vou passar o "-y" aqui só para confirmar automaticamente. Vou pressionar Enter e vamos aguardar aqui a instalação dele. A instalação foi concluída
Aqui está todos os pacotes instalados e as dependências que ele instalou junto. Vamos limpar a tela aqui. Então agora vamos startar o serviço do MariaDB. Então vamos digitar systemctl start MariaDB. Vamos aguardar. E em seguida vamos digitar o mesmo comando systemctl enable MariaDB para ele startar junto com o sistema operacional quando a máquina for iniciada. Então vamos pressionar Enter. Ele criou o link aqui já para startar automaticamente. Agora nós precisamos realizar as configurações iniciais nesse banco de dados do MySQL. O principal para a gente é configurar a senha. Nós temos que configurar a senha do root. Então vamos digitar MySQL _security installation e vamos pressionar Enter. Aqui ele está pedindo uma senha. Como nossa instalação é nova, provavelmente não tem uma senha, então a senha é em branco. Então vamos pressionar Enter e ele vai pedir para a gente colocar uma senha nova, definir uma senha nova. Vamos pressionar Y e dar Enter e vamos digitar essa senha. Eu vou colocar a senha aqui Bácula. Você pode colocar a senha que desejar. Então, Bácula. Foi alterado. O restante nós podemos deixar a configuração padrão dele mesmo. Só ir pressionando Enter. Aqui ele já finalizou a configuração inicial. Vamos limpar a tela aqui novamente. Bom, agora nós precisamos criar o banco de dados para o Bácula. Para isso, quando a gente instala o Bácula pelo repositório, ele já cria automaticamente, ele já baixa automaticamente alguns scripts para a gente criar o banco, as tabelas e o usuário do Bácula. Nós vamos acessar aqui a pasta /usr libexec Bácula. Essa é a pasta onde ele coloca os scripts de banco. Então nós vamos executar aqui agora 3 scripts, um para configurar o usuário, um para criar o banco de dados e outro para criar as tabelas. Então o primeiro comando que nós vamos executar é o /, grant MySQL privilege. Então, e vamos passar aqui, nós temos que passar aqui um usuário do banco de dados do MySQL e "-p" para informar uma senha. Então vamos pressionar Enter e colocar a senha que nós definimos para o MySQL. Pressionar Enter, ele já criou o usuário aqui do Bácula com os privilégios. Vamos criar agora o banco de dados, a base de dados do Bácula. Então, /create database, create MySQL database, -u root e aqui o "-p" para a gente informar uma senha do root que está no banco. A senha, no meu caso, é Bácula. E agora nós vamos criar as tabelas para o MySQL. Para criar as tabelas, o script que nós vamos executar aqui é o make MySQL tables. Ele está aqui, ó. Aqui, ó. Make MySQL tables. Esse script que nós vamos executar agora. Então, /make MySQL tables, usuário do banco e a senha. -p para informar a senha. Aqui ele apresentou um erro aqui. No caso é porque eu errei a senha aqui na hora que eu digitei. Então vou digitar novamente a senha. Pronto, ele criou com sucesso aqui todas as tabelas. Agora nós precisamos acessar o MySQL para a gente definir uma senha para o usuário do Bácula dentro do banco. Dentro do MySQL no caso. Então vamos executar aqui MySQL-u root espaço -p e digitar a senha do nosso banco. Aqui ele entrou dentro do MariaDB e aqui eu posso passar alguns comandos. E o comando que eu vou passar agora, eu vou realizar um update de senha para o usuário do Bácula. Então vamos digitar aqui update MySQL .user set password
Essa linha aqui também vai estar no documento que vai estar disponível aqui na aula. Então, se você quiser copiar ela na hora da sua instalação e colar, você pode. Password. Aqui a senha que nós queremos colocar no usuário do Báculo. Eu vou colocar a senha Báculo mesmo. Where user usuário, que é o Báculo, ponto e vírgula. Vou pressionar Enter, foi alterado. E vou digitar aqui um flush privilege. Ponto e vírgula. Digitei errado aqui, só um instante. Ok. Agora nós podemos sair já do SQL. Por padrão, o CentOS aqui ele define o PostgreSQL como a biblioteca padrão do Báculo. Nós precisamos alterar isso. Então vamos digitar o comando que é alternatives, menos config. Então aqui vamos alterar aqui a biblioteca. Digitei o comando, pressiono Enter e vai perguntar qual biblioteca nós queremos utilizar. Ele está definido aqui para utilizar o PostgreSQL. Nós vamos alterar aqui para o MySQL. Vamos pressionar 1, portanto. Pronto, foi definido já a biblioteca. Agora está faltando somente mais uma configuração. É passar a senha que a gente definiu aqui para usar o Bácula dentro do arquivo do Bacula.dir, onde ele faz a conexão com o banco de dados. Então vamos acessar aqui Vim. Eu estou com o comando Vim instalado. Vim barra etc barra Bacula barra bacula.dir.conf. Aqui eu já caí na linha do banco. Então, se você cair aqui na parte de cima dele, basta ir rolando para baixo até a aba Catalog. A aba Catalog é que faz a conexão com o banco de dados. Aqui está a aba Catalog. Então, o nome do usuário é Báculo, que a gente criou. No caso aqui, é o nome esse dbname é o nome da base de dados. E aqui dbuse é o nome do usuário. No caso, o usuário é Báculo, que a gente criou. E aqui é a senha desse usuário. Nós colocamos Báculo também, a senha. Vamos salvar esse arquivo e vamos restartar os serviços do Bácula. O Bacula.dir, Bacula FD e Bacula SD. E vamos abrir aqui o console dele de gerenciamento. Então, Service, Bacula. Bacula.dir, Start. O mesmo aqui para o Bacula SD e o Bacula FD. Eu vou colocar também para o serviço startar junto com a máquina. Então, System, ctl, enable, Bacula.dir, -dir, Bacula FD e Bacula SD. Ok? E vamos acessar aqui o bconsole. Vamos ver se vai abrir. Abriu o bconsole, nosso Bacula já está configurado.